A separação é aquele momento em que o que antes era só pensamento ou medo se torna real. É quando alguém finalmente sai de casa e o impacto da mudança chega com força. O café não é mais feito para dois, o travesseiro fica vazio, as fotos no celular ainda contam uma história que já acabou. Esse é o tempo em que a casa parece grande demais e o corpo carrega uma sensação de estranhamento, como se você estivesse vivendo a própria vida em outro idioma. Essa fase dói, não porque você errou, mas porque está se despedindo de uma parte de si. E toda despedida verdadeira exige luto, mas guarda essa mensagem com carinho. Essa dor também é um começo, porque é aqui, exatamente aqui, que começa o reencontro com a sua própria força. Se esse tema faz sentido para você, curte esse vídeo e me conta nos comentários há quanto tempo você se separou. É importante saber que a separação é uma transição emocional, prática e biológica. O cérebro precisa se reorganizar para viver sem aquilo que antes era referência. Por muito tempo, o casal funcionou como um sistema de segurança, mesmo que instável. E de repente, essa estrutura deixa de existir. O sistema nervoso entra em alerta. É como se ele dissesse: se o que era familiar acabou, eu ainda estou segura? Por isso, é comum sentir ansiedade, insônia, falta de apetite, lapso de memória e até sintomas físicos como aperto no peito, falta de ar, tensão no corpo. O corpo sente o divórcio antes da mente aceitar. Nada disso é sinal de fraqueza. É o cérebro aprendendo a viver sem as antigas referências de segurança. No começo, ele reage como se você estivesse perdendo o chão. Mas é exatamente isso que permite que uma nova organização comece a se formar. A separação não destrói, ela revela o que precisa ser reconstruído. E reconstruir o chão não se faz sozinha. É aqui que o suporte emocional faz toda a diferença. Ter alguém que te escuta com presença, que te ajuda a conter a dor e a organizar o caos, muda completamente essa travessia. Porque quando há espaço para expressar o que se sente, a dor não vira desespero, ela vira elaboração. E elaborar é o que permite que o sofrimento diminua. Separar é encarar a ausência do outro, mas acima de tudo é encarar o vazio dentro de si. E esse vazio, com o tempo, deixa de ser um buraco e se transforma em espaço. Espaço para respirar, para se escutar, para se reconstruir. Separar não é falhar. Separar é reconhecer que viver uma vida que já não faz sentido também é uma forma de perda. E às vezes é preciso escolher a dor que você está disposta a sentir. A dor de continuar num lugar que te adoece ou a dor de se despedir do que um dia fez sentido. A separação não é o fim da sua história, é o fim de um formato, não do amor, não da possibilidade de família, não da sua identidade. E também não é o momento de resolver tudo de uma vez. Não é hora de mudar de cidade, começar outro relacionamento ou se culpar pelos filhos. Esse é o momento de ficar consigo, de se recolher um pouco, de deixar o corpo e o coração entenderem o que aconteceu. Se separar não é apenas sair de casa, é encarar tudo que foi silenciado dentro de nós. E é importante entender isso. A separação não é sobre seguir em frente rápido, é sobre sentir com presença, porque só o que é sentido pode ser curado. O processo de elaboração de uma separação é único para cada pessoa. Uns têm crises emocionais, outros se sentem paralisados, alguns sentem uma raiva que parece não caber no corpo e outros só gostariam de sentir um pouco de raiva para conseguir se desapegar mais fácil. Então, se permita entrar em contato com o que você sente, de forma única, individual, sem se comparar,
sem se apressar, sem fingir que está tudo bem. Na minha prática clínica, eu já acompanhei muitas separações, algumas rápidas e impulsivas, outras lentas e cheias de resistências. Mas uma coisa é certa: todas foram sofridas, porque toda relação começa com a esperança e com o desejo sincero de que dê certo. Tive uma cliente que se separou depois de 15 anos de casamento. Ela me disse: eu queria sentir raiva, mas só sinto um vazio imenso. Ela passava os dias tentando preencher o silêncio. Ligava a TV, fazia faxina, trabalhava demais, mas toda noite o mesmo vazio voltava. Quando começou a falar sobre o que sentia, percebeu que não era solidão, era luto. Luto pelo que sonhou, pelo que acreditou, pelo que não aconteceu. E quando conseguiu chorar de verdade, começou a dormir melhor. Mas também já tive um cliente que viveu o oposto. Sentia uma raiva que não cabia no corpo. Dizia: não é justo, eu fiz de tudo. Com o tempo, ele entendeu que a raiva era só o jeito que a dor encontrou para não se sentir pequena. E quando deu espaço para ela, com segurança, a raiva se transformou em clareza. Lembro também de uma cliente que tinha 2 filhos pequenos. No dia em que o ex-marido saiu de casa, ela foi para o quarto, deitou na cama e ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer para os filhos. Decidiu que contaria que o pai estava viajando a trabalho. Mas foi na psicoterapia que percebeu: esse não era o caminho. Aquilo era real e ela precisava conversar com as crianças sobre a separação. Com verdade, com cuidado e com presença. Essas histórias mostram que a separação é o começo de um trabalho emocional profundo. E que dar nome à dor é fundamental para que um dia ela possa se transformar. Se você tem filhos, essa fase vem com uma camada a mais de dor e de responsabilidade, porque o corpo tenta lidar com a própria dor, enquanto o coração tenta proteger os filhos da dor que também chega até eles. É comum se sentir em conflito, querer chorar, mas precisar preparar o lanche. Querer se isolar, mas ter que ajudar com a lição de casa. Querer desabafar, mas precisar sorrir para dar segurança. E tudo isso é humano. Não é falta de força, é a tentativa de equilibrar amor e exaustão. Mas lembra de uma coisa: as crianças não precisam de pais perfeitos, elas precisam de pais verdadeiros. Quando você acolhe as próprias emoções, ensina seu filho a acolher as dele. Quando você diz: hoje a mamãe está triste, mas vai passar, você mostra que a tristeza não destrói, ela se atravessa. O que mais afeta as crianças não é o fato de os pais se separarem, é o modo como atravessam essa separação. Cuidar de você é também cuidar deles. E aqui teria muito o que falar, tanto que eu tenho um curso inteiro dedicado para a saúde emocional dos filhos nessa fase. Mas o essencial, o que eu quero que você guarde, é que o bem-estar da criança precisa estar no centro das decisões. E para isso é fundamental que você cuide do seu emocional. Porque para cuidar bem, a gente precisa estar bem. Cuidar das emoções é a primeira forma de redirecionar a rota. E quando você começa a fazer isso, inevitavelmente surgem perguntas. Aquelas que vêm no silêncio, à noite, ou nos momentos em que o coração tenta entender o que aconteceu. É comum pensar: e se eu tivesse tentado mais? E se eu tivesse feito algo diferente? Será que eu perdi tempo demais? Será que meus filhos vão entender? Esses pensamentos aparecem porque o cérebro tenta encontrar controle num momento em que quase tudo parece fora do lugar. Mas a verdade é que não existe separação sem dor. A diferença está em como essa dor é vivida. Quando há acolhimento, a dor amadurece. Quando há solidão, a dor endurece. E é por isso que essa fase pede apoio constante.
presença e informação. Porque ninguém atravessa um processo de separação só com força de vontade. É o acolhimento, a escuta e o conhecimento que ajudam a colocar cada coisa no seu lugar interno. Mas o que mais atrapalha esse processo é justamente o oposto disso. O erro mais comum e mais perigoso é tentar seguir a vida sem vivê-la de verdade. Fazer de conta que está tudo bem, fingir força o tempo todo, evitar chorar, mergulhar no trabalho, buscar distrações constantes. Mas isso não é superação, é anestesia. E o anestesiado não se cura. Quanto mais você empurra a dor para longe, mais o corpo cobra. O luto não vivido vira irritação, compulsão, insônia, adoecimento emocional. E a saudade que dói pode nem ser do outro, mas da segurança que a rotina proporcionava. Não há atalho para atravessar essa fase, mas existem caminhos que tornam o processo mais leve. São caminhos que passam por compreender o que o corpo sente, entender o que a mente tenta evitar e se permitir construir novas referências emocionais. Caminhos que envolvem escuta, acolhimento e informação. Porque quanto mais consciência você tem do que está vivendo, menos sofrimento esse processo carrega. A separação é uma das fases em que a presença emocional faz mais diferença. Ter um espaço individual de escuta permite que você expresse o que sente sem medo de julgamento. Falar sobre a dor organiza o caos interno. Mas também é importante se conectar com outras pessoas que estão vivendo algo parecido. Ouvir histórias, dividir experiências, perceber que há diferentes formas de atravessar o mesmo caminho, isso regula o sistema nervoso, reduz o isolamento e reativa a esperança. E entender o que acontece com você faz toda a diferença. Saber por que o corpo reage, por que a mente oscila, por que às vezes vem culpa e outras vezes vem raiva, isso transforma dor em compreensão. E compreender é o primeiro passo para curar. Entre o que acaba e o que começa, existe um intervalo de silêncio. E é nele que o coração reaprende a bater no próprio ritmo. Essa fase é sobre se permitir ser cuidada, até que você consiga cuidar de si com mais força. Chega um momento em que a separação deixa de ser uma ideia e passa a ser a sua nova realidade. As emoções ainda são intensas. Tem dias em que parece que o peito vai explodir e outros em que o vazio é o que mais pesa. Mas mesmo assim, algo dentro de você começa a entender que resistir ao que já acabou só prolonga a dor. É quando a consciência começa a chegar aos poucos, quase como quem acorda de um sonho. Você percebe que não dá mais para esperar que tudo volte a ser como era. E que por mais difícil que seja, se adaptar é a única opção possível. A rotina ainda dói, os horários, os silêncios, as novas responsabilidades. Mas entre uma lágrima e outra, você começa a fazer o que precisa ser feito. E sem perceber, vai construindo os primeiros passos de uma nova vida. Ainda trêmula, ainda sensível, mas mais real. E esse é o início da entrega, do reconhecimento de que não dá mais para viver do antes, de que é preciso começar a viver o agora. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a adaptação, essa fase em que o corpo e o coração ainda estão tentando encontrar equilíbrio, mas em que a reconstrução começa, mesmo que tudo ainda pareça fora do lugar. Te espero lá!